Graça e paz. Hoje nós vamos falar de um assunto que parece tão simples, né? Um assunto que muitas vezes nós deixamos passar, meio desapercebido, mas eu queria convidar os irmãos e também aqueles que estão nos acompanhando pela internet a compartilharmos dessa mensagem, nos colocando como protagonistas disso que o Senhor vem nos ensinar a viver conforme a vida de Cristo em cada um de nós, que é a humildade. Por isso nós vamos fazer hoje uma exortação à humildade. Nós vamos nos colocar hoje não como provocadores, mas sim como coparticipantes dessa graça que vem nos ensinar a viver na dependência do Senhor. O nosso texto hoje está em Filipenses, capítulo 2, os versos de 1 a 3, que nós vamos ler juntos aqui. Eu quero convidá-los para lermos todos juntos, está aí no seu boletim. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Se eu perguntar para você se aqui hoje nós temos entre nós algum orgulhoso, alguém aqui se acha arrogante, alguém aqui se acha soberbo, provavelmente a gente vai se autoavaliar e pensar que acho que não. Mas se eu perguntar aqui se há entre nós alguém justo, alguém perfeccionista, alguém autossuficiente, ou se tem alguém aqui que é briguento, ou se tem alguém aqui que só fala a verdade. Eu sou muito sincero. Eu falo o que eu penso. Eu só falo a verdade. Tem alguém aqui ou não? Não precisa levantar a mão, calma. É só para a gente pensar. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos aqui numa igreja reunida, onde Cristo é o centro das nossas vidas, mas o que Cristo veio nos ensinar não foi nada disso. Não foi esse tipo de comportamento. Hoje, então, nós vamos ver algumas mudanças que a vida de Cristo vem fazer no nosso comportamento. Como viver a humildade da forma correta. Como viver a humildade da forma sobrenatural de Deus. A humildade tem como fundamento dois pilares. Primeiro, a nossa postura interior. O que nós pensamos, os nossos valores, aquilo que nós cremos. E o segundo pilar é a nossa atitude exterior. Então eu quero só fazer um panorama do que nós vamos estudar hoje para a gente poder acompanhar. E no final nós vamos chegar a alguma conclusão. Se nossa postura interior é baseada naquilo que é a vontade de Deus, nós estamos observando o propósito de Deus para as nossas vidas, é uma coisa. Se a nossa conduta exterior é baseada no nosso ego, simplesmente naquilo que eu acho, que eu penso, e o meu comportamento é simplesmente para eu ser aceito ou para agradar as outras pessoas, é outra coisa.
Então nós vamos chegar à conclusão que tanto uma quanto outra tem que vir de Deus. Que tanto a nossa postura interior quanto o nosso comportamento exterior devem vir de Deus e serem voltados para Deus. O nosso comportamento exterior deve ser para a glória de Deus e não para que os outros possam me avaliar e possam ver. Para quem eu estou fazendo? Então, quando eu tenho uma postura de comportamento que eu falo da forma correta, que eu quero mostrar uma pessoa que eu não sou, eu estou querendo agradar vocês. Mas quando eu vivo para servir o outro, para considerar o outro superior a mim mesmo, quando eu vivo para ter respeito com o outro, gentileza com o outro, aí sim o meu comportamento exterior está sendo voltado à glória de Deus e vem exatamente da minha postura interior, da palavra que vem dizer que Cristo é a minha vida e a minha vida é transformada e governada por Ele. Então, nós precisamos entender que a humildade começa quando eu chego à conclusão que tudo, absolutamente tudo que eu sou e o que eu tenho deveria ser para a glória de Deus. E essa é a forma que nós devemos entender e compreender e avaliar a cada momento, a cada minuto, como que nós vamos nos comportar aqui, sendo que o intuito principal da nossa vida não deve ser a minha glória, o meu egoísmo ou querer agradar as pessoas, mas sim eu querer agradar o meu Salvador e o meu Senhor que vive em mim. Então, por isso, nós vamos começar a nossa leitura agora do boletim. Quero convidar vocês a acompanhar aqui pelo boletim e nós vamos começar dizendo assim: assim como em muitas comunidades, a igreja de Filipos encontrava-se vulnerável a disputas internas e a motivações egoístas. Paulo escreve para fortalecê-la à unidade e exorta-os, lembrando que a união verdadeira somente é possível quando o ego é deixado de lado. Vanglória ou glória vazia refere-se ao homem na busca de reconhecimento, poder ou status por razões superficiais centradas no eu. Humildade significa modéstia de pensamento, quando o homem reconhece seus próprios limites diante de Deus e, diante disso, considera Cristo o seu maior exemplo. Filipenses 2, de 5 a 8, está escrito: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então nós vemos que Jesus Cristo foi o nosso maior exemplo de humildade, de obediência e submissão. É esse comportamento que nós precisamos levar em consideração. A falta de humildade e a busca de status redunda numa concentração de poder. Quando eu busco ser superior a vocês, ao invés de ser o contrário, ao invés de considerar o outro superior a mim mesmo, que é o que diz a palavra, eu posso viver aqui buscando status, poder, para que eu tenha algo a mais, algo diferente, algo que venha a subjugar aqueles irmãos ou aquelas pessoas que vivem à minha volta. Isso, muitas vezes, meus amados, pode ser motivo de divisões, motivo de polaridades, que é o que nós estamos vendo e vivendo hoje muito nesse mundo. Hoje existe muito as ideologias do nós contra eles, uns contra os outros. Isso não é
o propósito de Deus para nós. Pelo contrário, o propósito de Deus é que nós vivamos em unidade, em união. Corações e almas alinhados à vida de Cristo. Esse é o propósito de Deus. Eu vou chamar um texto aqui que não está no boletim, eu vou ler, que é o de Efésios 4, de 1 a 3, onde Paulo escreve assim: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Num parágrafo, Paulo tem, obviamente, inspirado pelo Espírito, essa condição de trazer para nós um alinhamento de como deve ser a vida com Deus. Ele, Paulo, nós sabemos quem foi. Ele tinha todos os motivos para se considerar superior a qualquer um outro. Mas ele aqui diz que ele era prisioneiro no Senhor. Paulo, ele vai dizer que quando eu estou fraco, é que sou forte. Paulo não estava ali dizendo que ele era menos, que ele estava fazendo somente uma fala de ideologia, mas ele estava realmente confessando. Só que a nossa fraqueza significa fortaleza espiritual. Quando nós somos fracos no nosso ego, no nosso eu, nós estamos dizendo que nós somos fortes na intimidade com o Senhor. Porque nós somos dependentes do Senhor. E no Senhor nós temos toda a força. Então essa é a mensagem que Paulo estava querendo dizer. Em Atos 4:32, depois de uma oração, a igreja toda reunida, Deus agiu com poder e batizados pelo Espírito Santo, a palavra diz assim, que da multidão dos que creram era um coração e alma, um só coração. Por isso na igreja não tem que haver divisão. Na igreja todos nós somos servos uns dos outros, amamos uns aos outros, porque Cristo nos amou primeiro, porque Deus nos amou primeiro. Então eu quero, agora continuando do boletim, fazer a leitura de um texto escrito pelo irmão Jonathan Edwards sobre a humildade. Humildade deve ser definida como um hábito da mente e coração correspondente à nossa comparativa indignidade e vileza diante de Deus, ou um senso de nossa própria miséria à sua vista, ou seja, à vista de Deus, com a disposição de um comportamento que corresponde a isso. E um homem verdadeiramente humilde é consciente da diminuta extensão do seu próprio conhecimento, da grande extensão de sua ignorância e da insignificante extensão do seu entendimento, comparando com o entendimento de Deus. Ele é consciente da sua fraqueza, de quão pequeno sua força é e de quão pouco ele é capaz de fazer. Ele é consciente da sua distância natural de Deus, de sua dependência dele, da insuficiência do seu próprio poder e sabedoria, e de que é pelo poder de Deus que ele é sustentado e guardado, e de que ele necessita da sabedoria de Deus para o conduzir e guiar, e de seu poder para capacitá-lo e fazer com que o que ele deve fazer para ele. Não sobrou nada para nós, vocês viram? Não sobrou nada. Nós temos que ter a consciência de quem nós somos diante de Deus. Se alguém perguntar para você, quem é você? Dentro da dimensão do reino de Deus. O que nós somos?
O que nós temos para oferecer? Absolutamente nada. Nenhum poder, nenhum conhecimento, nenhuma sabedoria. Nós temos somente aquilo que vem talvez nos afastar de Deus, que é o pecado, que vem trazer distanciamento, que vem fazer com que a gente se ache alguma coisa. Mas aqui o texto do nosso irmão vai dizer que nós dependemos do seu poder, que nos capacita. Precisamos ter essa dimensão, essa noção de que nós precisamos desesperadamente da presença de Deus na nossa vida. O egoísmo coloca o eu no centro, e a partir daí o homem gloria-se em si mesmo. Tiago 4, 16 e 17, vamos juntos? Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. Jactais, vocês sabem o que significa? É uma palavra diferente, né? Não estamos acostumados. Significa gloriar-se em si mesmo. Então, aquele que gloria-se em si mesmo e das vossas arrogantes pretensões. Por isso eu convidei vocês para se colocarem no centro dessa mensagem de hoje, para você se colocar como um participante ou coparticipante daquilo que a Bíblia vem nos ensinar, como quem somos nós diante do reino de Deus ou diante de Deus. O egoísmo é maléfico e age como raiz que alimenta atitudes más. Orgulho, arrogância, soberba, vaidade, inveja e autossuficiência. A palavra de Deus nos diz que, Provérbios 16, 18, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. A Bíblia foi escrita pelo Criador, pelo nosso Deus que conhece cada um de nós desde o ventre da nossa mãe. Conhece cada célula do nosso corpo. Nenhum fio de cabelo cai sem que ele contabilize. Então, nosso Deus, não tem como fugir dele. Não tem como a gente enganá-lo. Não tem como a gente fingir que é humilde para Deus. Porque Deus conhece o nosso coração. Ele sabe o nosso pensamento. Ainda a palavra nem chegou à nossa boca. E Ele sabe. Então não dá para enganar Deus. Não dá para dizer que somos humildes se realmente não somos. Porque a nossa intenção é egoísta e não a nossa intenção é para a glória do Senhor. Então a soberba e a altivez que diz aqui no texto são expressões daquele que conhece o seu lugar dentro do plano perfeito de Deus, que resiste e se volta contra o Criador, causando a ruína e a queda. Toda vez que nós tivermos um comportamento altivo, soberbo, arrogante, orgulhoso, ore, clame a Deus para que Ele mostre a intenção real do teu coração. O que está movendo você a ter aquela decisão, aquele comportamento, aquela fala ou aquela forma de tratar as pessoas. Hoje ainda nós estamos comentando sobre o convívio e o viver num prédio de apartamentos. É um desafio hoje as pessoas conviverem uns com os outros, porta a porta, compartilhando o mesmo elevador, a mesma garagem, os mesmos espaços comuns, necessitando um favorecer o outro, abrir mão para o outro. Mas o que a gente percebe não é suportando uns aos outros, é o contrário. São as pessoas querendo se sobressair ou terem mais direito do que o outro. Ninguém hoje tem tolerância nenhuma mais.
tolerância zero, né? Qualquer barulho num prédio é motivo de reclamação. Vamos convocar uma assembleia para resolver esse problema, né? Porque as pessoas não estão mais se aguentando. Não suportam. Se não for, amados, pela vida de Cristo, realmente é isso que acontece. Porque suportar uns aos outros, amar uns aos outros, flexibilizar. Muito comum a gente ouvir hoje, né? Flexibilizar. O que significa flexibilizar? Significa respeitar, aceitar, tolerar coisas que a gente não tem visto. As pessoas andam conflitando. No trânsito, então, nem se fala, né? Ninguém mais quer ceder o lugar, deixar o outro entrar na frente, né? Parar para esperar o outro fazer a manobra. O que está acontecendo? Continuando. Conhecedor das consequências do pecado e do orgulho, o nosso Deus age em nossas vidas constantemente, de forma a nos mostrar quem somos e do que carecemos para que haja transformação em nós. Tratando com o seu povo no Antigo Testamento, está escrito em Deuteronômio 8:3. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Esse foi um texto que Jesus disse quando ele foi tentado por Satanás. Quando Satanás disse, olha, se você realmente é o Filho de Deus, né? Fala para essa pedra que transforme em pão, já que você está com fome. Então Jesus respondeu, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Amado, coloque-se no centro dessa verdade da palavra de Deus, traga isso para dentro do seu coração. Nem só de pão viverá o homem, não só de busca pelos bens materiais viverá o homem, nem só de busca por posição e poder viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Já o humilde, como escreveu Edwards, somente pode ser aquele que é regenerado em Cristo Jesus, que reconhece a própria indignidade e vileza diante de Deus. Nele habita um senso de miséria e ignorância. O humilde é consciente, aí está consciência, mas é consciente. O humilde é consciente da sua fraqueza e do quanto essa condição o leva racionalmente à sua incapacidade de fazer por si próprio. Ele é consciente do quanto está distante de Deus e da sua dependência dele, do quanto sua sabedoria é insuficiente. Também tem plena convicção de que é plenamente sustentado e guardado pelo poder de Deus. E, por fim, necessita desesperadamente da intimidade com o Senhor Jesus, para governá-lo e guiá-lo em sabedoria, a fim de que seja capacitado a viver humildemente e fazer tudo para a glória do Pai. Eu gostei muito dessa expressão que diz que nós somos totalmente incapazes e insuficientes em sabedoria. Olha só, do que ele está falando aqui? Da sabedoria do eu, da minha busca por sabedoria, dos meus atos, das minhas escolhas de fontes, onde eu quero buscar sabedoria, em quais conteúdos eu vou buscar. Eu quero saber e conhecer através de livros escritos por homens, ou eu quero saber e ter a sabedoria acerca da intimidade com Deus, que dá sabedoria em abundância a todos nós. Qual sabedoria eu quero buscar? A sabedoria dos homens ou a sabedoria do alto? Humildade tem a ver com isso também.
Colossenses 3,12, a palavra diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Esse é o comportamento daquele que nasceu de novo e tem o Senhor Jesus Cristo como centro da sua vida. Quando nós lemos lá em Gálatas 2, 19 e 20, a confissão de Paulo que diz assim: estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu. O que Paulo está querendo dizer ali? Que ele chegou a um ponto de intimidade, de convicção da obra de Cristo na sua vida, que ele, o ego, o eu dele não tem mais nenhum valor, não tem mais nenhuma ação na sua vida. Porque não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Quando nós lemos isso e entendemos que isso é uma prova de humildade, o nosso desejo, a nossa mente deve imediatamente ir na direção de querer ter a mesma coisa que Paulo teve, a mesma revelação, a mesma convicção e a mesma dependência do Senhor. É Cristo que vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. E isso, meus amados, é em todas as áreas da nossa vida. Não é somente na parte do relacionamento, mas especialmente na parte do pensamento, na parte da busca por conviver com as pessoas, testemunhando essa salvação, esse Cristo que transformou e transforma vidas. Então, viver de segunda a segunda, 24 horas por dia na dependência do Senhor, é uma prova de que nós estamos na dependência da humildade e do conhecimento dEle, da sabedoria dEle, da força dEle, e não da nossa. Jesus disse, em Mateus 5:3, Jesus disse que aqueles que são pobres de espírito herdariam o reino de Deus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Tem alguns escritos que Deus quer nos ensinar pela palavra, que às vezes a gente não leva muito em consideração, passa meio batido, né? Por exemplo, quando Jesus disse a Nicodemos, né? Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí alguém pergunta, o que será que Jesus quis dizer com isso? Ele quis dizer exatamente isso. Aquele que não nascer de novo não vai entrar no reino de Deus. E é o que ele está dizendo aqui agora. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Ah, tá, entendi. Quer dizer que se eu não for humilde, então, o que acontece? O que acontece? Então, gente, a palavra de Deus, ela tem poder para transformar a nossa vida, para mudar a nossa vida, o nosso comportamento, e a partir da nossa postura interior de fé, de crer no Senhor Jesus, o nosso modo de agir, a nossa postura, o nosso comportamento exterior vai refletir a glória de Deus e, de quebra, vai ensinar os irmãos, a igreja e as outras pessoas que convivem conosco a forma correta de ser gente, de ser cristão. Qual é a forma correta de ser cristão? Não é agradar as pessoas, mas agradar a Deus. E a palavra de Deus vai nos dizer que a única coisa nossa que agrada a Deus é um coração quebrantado. É um coração rasgado diante do Senhor. Essa é a única forma que nós temos, é a única coisa em nós que agrada a nosso Deus. Ser pobre de espírito significa admitir ser um necessitado com absoluta carência espiritual. Ou melhor, é um perfeito indigente,
mendigo da graça, que nada tem para oferecer a ele, a não ser o pecado e a necessidade de salvação para uma nova vida. Humildade não é desprezo por si mesmo. Olha só, quando o mundo vai dizer o conceito do que é uma pessoa humilde, muitas vezes é aquele que é um coitadinho. Ai, eu não sou nada, eu não sou ninguém, né? A pessoa muitas vezes se menospreza ou se rebaixa, porque acha que aquilo é uma prova de humildade. Mas dentro o negócio está pegando fogo, né? Ah, eu fui deixado por último, né? Todo mundo foi servido e eu fui deixado por último. Ah, não tem problema não, mas por dentro, já se viu um negócio desse? Eles não sabem quem eu sou, né? Afinal de contas. Um dia nós fomos participar de um evento numa comunidade aí, numa igreja. Terminou o evento, tinha um jantar depois. E nós estávamos sentados na mesa com o pastor da igreja. Terminou o evento, o pastor da igreja pegou o seu prato correndo e pulou lá na frente, primeiro da fila. Olhou para nós e falou, vem, vem, vem. Eu falei, gente, pastor da igreja é o primeiro da fila. Onde está a noção de suportar uns aos outros, de deixar o outro ser superior a si mesmo, né? De favorecer na hora de servir? Isso é uma coisa mínima, gente. Isso é uma coisa pequena. Então, nós precisamos entender que viver Cristo é realmente viver a vida de Cristo. Viver aquilo que está na palavra de Deus, que diz o que é humildade. Humildade não é nada disso que o mundo fala que é. Vou começar de novo aqui, que eu não sei onde eu parei. Humildade é aqui, né? Não é desprezo por si mesmo, mas é reconhecimento de quão pequenos e frágeis nós somos. É o reconhecimento da nossa total incapacidade de salvar a nós mesmos. E assim, quando Deus nos oferece salvação pela graça e pela misericórdia, por meio de Cristo, devemos receber com humildade e gratidão. Tem gente que fala assim, Deus não fez mais do que obrigação de me salvar. Né? Porque eu sou tão bom que Ele não ia deixar que eu não fosse lá por junto dele. É esse o conceito que nós temos, né? Tem gente que já diz o contrário, né? O diabo vai se arrepender de levar o fulano lá para o inferno. Pessoa de tão ruim que é, né? Então, gente, humildade é você reconhecer que nós somos criaturas, nós somos barro nas mãos do oleiro. O barro pode falar para o oleiro que jeito que ele quer que seja feito? Olha, você me fez assim, mas eu queria que fosse de outro jeito, muda o jeito aí. Nós estamos na dependência, vivemos na dependência do Criador, do Senhor. Somos pecadores, separados de Deus pelo pecado. Que um dia aprove a Ele, por misericórdia e graça, nos dá a conhecer essa verdade, para que a gente pudesse ouvir a palavra da verdade, a mensagem da cruz, que é loucura para os que se perdem, mas para nós que cremos é o poder de Deus na nossa vida. Então nós queremos mandar em Deus, dizer, olha Senhor, não é bem assim, não é bem assado, misericórdia de nós. Reconhecer o nosso lugar dentro do projeto de Deus. Somos pecadores indignos, vis, que por nós mesmos não buscamos o Senhor, mas é pela graça que Ele nos atraiu, que Ele nos levou a morrer em Cristo Jesus, que nos deu uma nova vida através da ressurreição.
E é por pura graça e misericórdia, nenhum mérito nosso, zero mérito nosso, mas pelos méritos de Cristo Jesus, que deu a sua vida para nos salvar. E nós queremos viver a humildade de acordo com o conceito do mundo. Vamos aprender que humildade verdadeiramente é outra coisa. Humildade tem a ver com renúncia. Humildade é ter um coração ensinável e disposto. O que é um coração ensinável? A gente, trazendo agora essa realidade para dentro do nosso ministério, que a gente trabalha com famílias e casais, a gente vê, por exemplo, pessoas que não conseguem ouvir o outro. Há muita reclamação, né? Alguns que não falam. Essa é uma reclamação. Outra, alguns que não conseguem ouvir. A esposa começa a falar, o marido já... Não, mas não é assim não, porque você está errada, porque não sei o quê, ou o contrário, né? O marido começa a falar, a esposa não deixa. Esse é um sinal do quê? É um sinal de que não tem um coração ensinável. Tem um ditado que diz que ninguém é tão ignorante que não possa aprender. É isso ou não? Ou é tão sábio que não possa aprender? É uma coisa assim. Ninguém é tão sábio que não possa aprender, né? Então, o que acontece? Nós, quando nos colocamos nisso, parece que isso não, eu não vou dar nome para isso. Isso é falta de humildade, né? Isso é arrogância. Eu não quero te ouvir, arrogância. Eu não quero aprender porque eu sei tudo, afinal de contas, né? Tem gente que sabe tudo, né? Tem gente que sabe tudo. Você não tem nada para falar porque tudo que você vai falar já sabe. Agora, servir o próximo com amor significa tudo isso. Significa ouvir, significa respeitar, significa ser gentil, significa suportar, significa dar a vez. Tudo isso é prova de humildade espiritual. Continuando lá, na cruz com Cristo, o nosso velho homem foi com ele crucificado, morto e sepultado, para que a vida de Cristo se manifestasse em nosso corpo mortal. Contudo, não podemos ignorar que alguns fazem uma representação externa de humildade e, sem uma genuína experiência de novo nascimento, agem pela força da carne, demonstrando um comportamento humilde, mas no coração, de forma arrogante, estão cheios de orgulho e egoísmo. Alguém já disse, um ego não crucificado fatalmente será glorificado. E a minha esposa me corrigiu que esse glorificado é adorado. Então, lendo de novo, um ego não crucificado fatalmente será adorado. O ego não crucificado é aquele que é arrogante, soberbo, orgulhoso. Então, por isso, eu me amo. Não tem ninguém no mundo mais importante do que eu. Vocês sabiam disso, não? Nós precisamos compreender, gente, que nós fazemos parte de um propósito maravilhoso da cosmovisão de Deus, onde nós vivemos aqui neste mundo, fazendo parte desse plano e tendo que entender, compreender que dentro dessa cosmovisão de Deus, nós vivemos a nossa vida aqui e todas as áreas da nossa vida nós devemos nos comportar com humildade. Ainda que você ocupe o mais alto cargo dentro de onde você está. Ainda que você tenha todo o poder dado pelos homens, você faz parte de um reino onde o propósito de Deus é te ensinar a ser humilde. Aliás, essa cosmovisão, que eu acho muito bacana hoje, vendo a nossa escola cristã aqui na nossa comunidade, onde as crianças estão aprendendo a viver no mundo
olhando o mundo com a cosmovisão da Bíblia, da palavra de Deus, a cosmovisão espiritual, e eles vão aprender a viver desde pequenininhos, eles vão crescer fazendo esse exercício e sabendo que tudo tem a ver com o reino de Deus. Nós fomos contaminados por um ensino que veio nos dizer que nós temos que ter mérito, que nós somos competitivos, que nós temos que competir, que nós temos que ser o primeiro, mas nós sabemos que dentro do reino de Deus, o primeiro será o último. O primeiro é aquele que serve. Quando perguntaram para Jesus, ele foi lavar pé. Ele lavou os pés dos discípulos. Esse foi o exemplo que ele deu. Qual é o teu lugar no reino de Deus? É de lavar pé, é de servir, assim como Jesus fez. Se esse é o seu caso, então brade como Paulo, em Romanos 7, 24 e 25. Vamos juntos? Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Jamais nos esqueçamos de que ele trocou a nossa inutilidade pelo seu tesouro de valor incalculável. Atraídos na cruz de Cristo, o nosso ego foi com ele crucificado. Fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, e na ressurreição ressurgimos juntamente com ele para uma nova e viva esperança. Assim, todo aquele que crê não perece, mas tem a vida eterna. Segundo aos Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, novo modelo, novo comportamento, novo modo de agir. No plano eterno de Deus, o seu Filho Jesus Cristo foi com humildade, obediente até a morte de cruz. Essa é a verdadeira humildade, ao ponto de Jesus Cristo morrer a nossa morte para nos dar a sua vida. Filipenses 2:8. Amados, como já disse, Jesus Cristo foi o nosso maior exemplo de humildade. Por que será que na Bíblia tem tantas passagens nos ensinando e nos falando para vivermos de forma humilde? Por que será? É tão importante isso para o reino de Deus? É tão importante isso para o nosso convívio? É tão importante isso para o testemunho da igreja? Para que o mundo conheça Jesus através da igreja que é representada por cada um de nós, pelo conjunto, pela comunidade, pelo comportamento, pela fala, pela proclamação do Evangelho? É assim? Então Jesus veio e nos ensinou humildade, lavando pés, servindo, morrendo, morte de cruz, se entregando. Ele não se rebelou. Ele não deu uma carteirada diante de Pilatos. Ele simplesmente se humilhou. Ele simplesmente morreu e se entregou e morreu naquela cruz. Em sua perfeita humildade, continuando aqui, ele sempre foi obediente ao Pai, como devem ser as novas criaturas, humildes e submissas até o ponto de abandonar o egoísmo e renderem-se à perfeita vontade de Deus pela sua palavra. Provérbios 3, 3 e 4, lemos assim: não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus
e dos homens. Olha só, agora sim, nós vemos que o testemunho é diante de Deus, mas nós vamos também achar compreensão diante dos homens. A leitura que o mundo vai fazer da sua casa, da sua família, da sua mesa, dos seus filhos, do seu lar. Como que o mundo vai te ver? Isso vem exatamente da palavra de Deus, que diz aqui que nós devemos levá-la no nosso coração, levá-las na nossa mente. E a verdadeira, continuando no boletim, e a verdadeira humildade produz contentamento e segurança. Muitas vezes nós estamos buscando contentamento, aceitação e segurança na humildade que é ensinada pelo mundo. Ora, se todos vocês estão me aceitando, eu estou contente. Mas o verdadeiro contentamento, ele vem da humildade sobrenatural de Deus, onde nós fazemos, pensamos, agimos para a glória de Deus. E esse contentamento que vem é do alto, é de Deus. Deus prometeu conceder graça aos humildes e resistir aos orgulhosos. 1 Pedro 5 diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos todos os de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Jovens, respeitem os mais velhos. Se a gente realmente levasse em consideração como verdade a palavra de Deus como um todo, nós nem precisaríamos ensinar isso. Nem precisaríamos falar disso. Mas o mundo precisa do cristão, da nova criatura, do proclamador do Evangelho, daquele que testemunha a vida de Cristo, para ensinar coisas básicas, mas que são importantes. Respeitar uns aos outros. Portanto, devemos confessar a nossa arrogância e colocar o orgulho de lado. Mateus 23:12. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então, a humildade, ela deve fugir do reconhecimento humano. Não quero ser humilde para vocês, para que vocês vejam que eu sou humilde. Eu quero ser humilde para o Senhor, em obediência e submissão à sua palavra. E, obviamente, que a minha vida, sendo obediente ao Senhor, submisso ao Senhor, será um ponto de testemunho para aqueles que vivem comigo, que convivem comigo. Só que esse não deve ser o objetivo principal da minha vida. José, vocês lembram de José, né? José foi vendido pelos irmãos como escravo. Quando José, já governador do Egito, mandou trazer a sua família que estava passando fome, José poderia ali como governador, com todo o poder diante dos homens, exaltado também pelos homens, mas em primeiro lugar, nós precisamos entender que quem colocou José no governo do Egito foi Deus, não foi o homem. José foi exaltado por Deus. E aí, como governador, ele trouxe a família dele, os irmãos que o tinham vendido como escravo, e ele poderia então chegar ali e falar assim: então agora é a minha vez, vocês me venderam como escravo, agora vocês estão passando fome. O que José fez? Acolheu os irmãos, perdoou os irmãos e compreendeu que aquilo fazia parte do projeto de Deus. Que o fato dele ter sido levado como escravo para o Egito fazia parte do projeto de Deus.
Foi algo da história que foi escrita na vida de José para levá-lo, porque Deus queria levá-lo a ser o governador do Egito. Então, muitas vezes, nós somos reativos com alguns acontecimentos da nossa vida. Nós queremos reagir de momento. Eu sou humilde, mas alguém pisa no teu pé, pisa no calo, a humildade vai para o espaço. Imediatamente. A reação imediata. Eu sou humilde, mas alguém me fecha no trânsito. Como é que fica? Oh, abençoado. Vai com Deus. É assim que a gente faz? Não, a gente reage. Com quem nós aprendemos isso? De onde nós tiramos isso, esse comportamento? É muito egoísmo. É muito eu. É muito justiça própria. Né? Tem um ditado que diz, farinha pouca, meu pirão primeiro. Não é? É igual o pastor que pulou na frente lá. Não sei se vai acabar a comida, eu pego primeiro. É assim que funciona? É assim no reino de Deus? Pelo contrário, né? Os últimos serão os primeiros. Assim, a humildade não se resume a comportamentos ou a aparências. É mais do que isso. Ela é uma manifestação do coração. Assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. E as coisas velhas, assim como os velhos comportamentos de justiça própria, orgulho e autossuficiência, já se passaram. Por isso, gente, que a postura interior é que determina a nossa atitude, se a nossa atitude exterior está correta. Aquilo que nós temos no nosso coração, por isso a palavra diz assim, olha, a boca fala do que está cheio o coração. Se nós temos o nosso coração cheio da palavra de Deus, se nós temos o coração cheio de Cristo, a nossa boca é testemunho de Cristo. Então é muito fácil você, por isso que eu estou pedindo para você se colocar no centro da mensagem. É muito fácil para você se avaliar se você é humilde ou não é humilde. Como que está o teu falar? Como que está o teu testemunho? Como que está a tua reação? Né? Como que é uma falsa humildade? Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, os escribas e os fariseus, né? Eles se colocavam como humildes, né? Servos, participantes do povo de Deus. Mas Jesus, ele vai dizer o seguinte, lá em Mateus 23, 25. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Ai de vós, escribas e fariseus. Vocês apresentam bonitinho, perfeito por fora, mas por dentro está tudo errado. O coração está contaminado, está raivoso, está magoado, está bravo, está insatisfeito. Está aqui sentado na igreja, sai na porta ali, quer matar o primeiro que aparece na frente. Vamos avaliar diante de Deus. E se é assim que acontece, Senhor, misericórdia, trabalha na minha vida, sonda o meu coração. Senhor, vem revelar quem realmente eu sou, porque eu não quero ser essa pessoa. Eu não quero ser essa pessoa reativa, maldosa, que não sabe respeitar, que não sabe servir, que não quer ser o último, mas quer ser o primeiro. Dependemos totalmente de Cristo. E se alguém pensa ser autossuficiente, saiba que a humildade começa com o entendimento de que não somos. É só observar o que diz lá em João 15:5, quando Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. De novo, sem mim nada podeis fazer. De novo,
Sem mim nada podeis fazer. Sem quem? Sem Jesus Cristo. Sem Jesus nada podeis fazer. Mário, o que significa isso? Significa isso. Sem Jesus nada podeis fazer. Nada. Nada. Não tem nenhuma área da sua vida, nenhuma parte da sua vida que você pode fazer independentemente de Jesus. Tem alguma área que você é autossuficiente? Avalie. Nada temos e nada podemos fazer que agrada a Deus, com exceção de um novo coração, trocado, arrependido, quebrantado, submisso e que reconhece e confessa a sua total incapacidade e dependência do Senhor. Assim como afirmou Davi no Salmo 51, 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Maravilha, né? Maravilha. Coração contrito, que reconhece o quanto nós somos indigentes, o quanto nós somos mendigos da graça de Deus, o quanto nós somos necessitados da presença e da intimidade com o Senhor. Isso é agradável ao Senhor. Ser humilde é se colocar debaixo da autoridade e direção de Deus e reconhecer a nossa total dependência dele. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia, e andes humildemente com teu Deus. Miqueias 6:8. Praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o Senhor. De novo, praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o Senhor. Essas três coisas que devem fazer parte da identidade e do andar cristão. Praticar a justiça não é ser justo, não é ter justiça própria, mas praticar a justiça de Deus. Amar a misericórdia, ser longânimo para com os outros, ser paciente para com os outros. Lembram lá do fruto do Espírito de Gálatas 5? Né? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, temperança. Isso são fruto do Espírito. Fruto do Espírito. A nova criatura não se considera superior aos outros, pois a humildade o leva ao respeito, ao serviço e à valorização do próximo. Se nós entendemos, a Bíblia nos revela que Jesus Cristo morreu por cada um de nós, morreu por todos, para que aqueles que creem tenham a salvação nele, nós devemos entender que cada pessoa nesse mundo vale a vida de Cristo. Ele morreu por cada um de nós. Cada pessoa merece o nosso respeito. Cada pessoa tem o mesmo valor para o nosso Deus. Se essa pessoa é valiosa para Deus, por que não é para nós? Por quê? Filipenses 2:3, que é o nosso texto base, diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. A Bíblia nos ensina que aquele que se humilha será exaltado pelo Senhor. Aí esse texto de Tiago 4, de 8 a 10, diz assim: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai.
Converta-se do vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. A Bíblia diz que é melhor você ir na casa onde há luto do que onde há festa. Quando a palavra nos diz que Ele converte o nosso riso em pranto, isso para nós deve ser motivo de alegria. Porque o riso falso, o riso apenas por aceitação, buscando apenas aceitação, buscando apenas agradar homens, é um riso falso. Mas Ele converte esse riso em pranto, porque nós devemos chorar de alegria também pela obra que Cristo fez em nosso favor, pela vida nova que nós temos em Cristo Jesus. Isso para nós é motivo de alegria, né? É muita alegria. Colocar Deus no centro, servir sem buscar reconhecimento e estar disposto sempre a aprender, pronto a corrigir-se e crescer, são características de quem exerce a humildade pela vida de Cristo. Pronto a aprender. Você está pronto a aprender? Teu coração é ensinável? Você está disposto à mudança? Mudar de opinião? Mudar de rumo? É muito difícil. É ou não é? É muito difícil. Nós temos aversão à mudança. Nós temos aversão ao diferente. A gente tem a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, cresci assim, e vou viver assim, e vou morrer assim, acabou. Não. Jesus Cristo veio para mudar a nossa vida. Quebrar paradigmas. Transformar cada um de nós à sua imagem. Para que possamos viver nesse mundo aqui, exalando o seu perfume. Refletindo a sua imagem. Sendo sal e luz, conforme a palavra nos diz. De onde vem essa mudança? De onde vem essa nova vida? Somente pela vida de Cristo. Somente pela fé em Cristo Jesus. Isso é que transforma, isso é que traz alegria ao nosso coração. Tanto o orgulho e a vanglória como a humildade geram consequências, porém totalmente opostas na vida pessoal e na igreja. O orgulho desperta corações motivados pelo ego, busca reconhecimento pessoal, gera competição e rivalidade, além da divisão que nós já falamos aqui. O humilde tem o coração motivado pelo amor, busca fazer o bem ao próximo, serve e coopera. Amados, não sejamos hipócritas, a ponto de querermos apenas demonstrar algo que não somos. É preferível você mostrar o que realmente você é. É preferível você dizer a Deus, confessar a Deus o que realmente está no teu coração, para que Ele venha e mude e transforme a sua vida, fortaleça a sua fé, te dê um novo coração se você ainda não tem, te dê a convicção da obra de Cristo, da vida dele, da regeneração que Ele fez naquela cruz. Hipócrita é fazer aquilo que não está dentro do nosso coração. Eu vou ler um texto aqui que não está no nosso boletim, que está em Mateus 6, 16 a 18, diz assim, Jesus dizendo, aos fariseus, quando jejuardes, não vos mostreis constritados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares,
unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai, em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará. A humildade, novamente no boletim, a humildade é uma escolha diária de confiar em Deus por meio da vida de Cristo. Reconhecer nossos limites e reconhecer o quanto se erra, arrepender-se e pedir perdão, saber ouvir sem interromper, agradecer sem exigir e servir sem esperar aplausos são algumas aplicações práticas na vida da humilde nova criatura. E aqui, já caminhando então para o final, eu quero compartilhar com vocês o Salmo 131, escrito por Davi. O Salmo 131, que nós podemos orar aqui, para a gente ir já para o nosso encerramento, para que a gente possa descansar na intimidade com o Senhor, assim como Davi nos mostra um descanso na intimidade com o Senhor. E eu vou ler agora o Salmo, são apenas 3 versículos, que diz assim: Senhor, olha a confissão, a oração de Davi ao Senhor. Senhor, não é soberbo o meu coração. Novamente, amados, coloque-se no centro da mensagem. Veja como Davi está orando e veja se você pode orar da mesma maneira. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém? Que o nosso Senhor Jesus Cristo nos sustente em pensamentos, palavras e ações, a fim de que não nos gloriemos em nós mesmos. Em nome de Jesus. Amém.